Diga, eu prometo passar na livraria. Deixa a mão levantada. Registra aí, meu irmão. Filma aí. Deixa a mão levantada. Eu sempre que der essa tarefa, eu estava em cima. Passando lá, você vai pegar um livro, olhar. Vai pegar outro, olhar. Aquele que você ainda não tem, você vai dizer, eu vou investir. Sabe por quê? Porque estão saindo um caminhão de livros de São Paulo, acreditando que você lê. E nós vamos corresponder. Eu aplauso você. Quem aqui se sente restaurado? Vamos lá de novo. Quem aqui se sente restaurado? Olha para mim, irmão. Quem aqui se sente restaurado? Restaurado onde? Apóstolo, eu fiz uma restauração de dente. Eu estou restaurado na boca. Diga a pessoa ao seu lado: a palavra do Senhor é perfeita. Repete isso. Diga de novo. As mulheres. Os homens. Os casados. Os solteiros. Devia estar no tempo para casar. Juntos. Porque a palavra do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Eu aplauso para você. Você só vai entender a revelação do Salmo 19:7, que a palavra é perfeita, quando você parar de procurar justificativas para a sua alma na Bíblia. Vou descobrir aqui 3 versículos para me vingar. Eu conheço Bíblia. Vai ver o que eu vou fazer. Vou até tomar. Agora. Amém. Entendi o que ele quer dizer, amém. A palavra do Senhor é perfeita quando eu deixo que ela me trate. Quando eu abro a Bíblia, ela me abre. Quando eu leio a Bíblia, ela me lê. E quando eu interpreto a Bíblia, ela me interpreta. Porque Jesus e a sua palavra são a mesma pessoa. Quando você abre essa Bíblia, é como se fosse uma espada na sua direção. E ela faz uma divisão. Diga, divisão. É a única divisão que se permite na Bíblia. É aquilo que é da alma vai ficar na alma, e aquilo que é do Espírito vai ficar no Espírito. Quando a espada entra, Hebreus 4:12, o que é conteúdo da alma vai ficar na sua alma, o que é conteúdo do Espírito vai ficar no seu Espírito, e Espírito é recriado, mas a nossa alma é renovada. Tem gente aqui que vai receber o renovo da sua alma. Só os que recebem, deem um grito de vitória. Terei a minha alma restaurada. Toda pessoa que tem a alma restaurada, renovada, se encontra consigo mesmo. Seu maior problema é que a maioria de nós nunca teve um encontro com nós mesmos. Nós temos medo de uma autopesquisa, de olhar quem somos por dentro. Tem mulheres que dizem para o marido, tem marido que diz para a mulher, e tem pais que dizem para o filho:
Sócrates, que já perguntava: você se conhece a você mesmo? Então essa crise existencial de autoconhecimento é de muito tempo, e hoje você vai sair daqui encontrado em você mesmo, sabendo quem você é, porque ninguém muda uma nação se não sabe qual é a sua verdadeira identidade. Então reaja se puder, em nome de Deus. Pode ser mais forte esse aplauso? A minha alma restaurada é um patrimônio divino. A minha alma restaurada não é um patrimônio humano. A restauração não foi eu quem fez. A restauração não é minha própria. Tem um milagre que alcançou a minha vida. Então fez de mim uma pessoa de raciocínio por princípio. Homens e mulheres de alma restaurada raciocinam por princípios bíblicos. Imagine você daqui para frente, tudo que você fizer, raciocinar por princípio. Aleluia. Esse milagre vai acontecer. Mas como é que eu raciocino com um princípio que não entrou na minha alma? O povo não lê mais a Bíblia. Eu quero que você fique um ano sem Facebook e um ano com a sua Bíblia. O tempo que você passa no Facebook, fique com a Bíblia. Você vai ver que a sua alma não é restaurada, ela é poluída. E hoje nós vamos desintoxicar essa alma perturbada. Você leu coisas e você viu coisas que a sua alma gostou e que seu espírito rejeitou. Pois hoje nós vamos alimentar o espírito e vamos restaurar a nossa alma. Haverá um renovo e haverá uma mudança em todos os ministérios aqui apresentados. E creio que recebe o exalto e o grito. Temos uma alma, com ela temos a imagem de quem nós somos e criamos imagem de quem são as pessoas que estão conosco. Você tem uma ideia da pessoa que está com você, que não é, de fato, a pessoa que está com você. Quantos de nós conhecemos pessoas e falamos: meu Deus, o que é isso? Eu pensei que era uma coisa, mas na verdade é uma coisa. Na verdade é a coisa. Eu não imaginava que essa pessoa era assim. As pessoas às vezes têm medo delas mesmas. Eu não tenho medo do que você me fala, eu tenho medo do que você pensa. Porque o que você me fala pode me agradar, mas o que você pensa é quem você realmente é. Você não é o que você fala, não. Você é o que você pensa todo o tempo de você e pensa dos outros. Então nós somos hermenêuticos. Vivemos interpretando quem são as pessoas e